Hoje em dia é cada vez mais comum nas instalações elétricas e nos equipamentos ligados receberem surtos de tensão. Esses surtos podem ser provenientes de manobras na rede pela concessionária ou devido à indução de descargas atmosféricas, causando danos aos equipamentos ligados e diversos tipos de prejuízos, podendo ocasionar interrupção de serviços essenciais. Aí a gente se pergunta, tem como se proteger contra esses surtos? Tem, pessoal. A gente pode dimensionar no projeto um elemento chamado Dispositivo de Proteção contra Surto, DPS. Vamos falar um pouco sobre ele? Vamos falar então dos tipos de DPS. São 3 tipos principais de DPS. Temos o DPS tipo classe 1, ele é ensaiado no formato de onda 10/350 microsegundos. Ele é caracterizado por correntes de impulso de 12,5 a 25 kA. E onde é que ele é indicado, pessoal, classe 1? É em áreas rurais, que tem sujeito a vários impactos de descargas atmosféricas, edificações industriais, edificações comerciais e residenciais que estão protegidas por sistemas de proteção contra descarga atmosférica, o SPDA. Onde eles são instalados? Eles são instalados nos quadros principais, na entrada da edificação, para já nesse momento atuar e evitar que esse surto se propague por toda a edificação devido a essas questões que eu acabei de comentar. E também temos o DPS classe 2. Esse é caracterizado por uma onda de corrente 8/20 microsegundos. Ele é classificado com correntes de descarga que varia de 20 kA, 40, 60 kA, Isso depende do fabricante. E ele é indicado para áreas urbanas para proteção de sobretensões induzidas. Então esse é um pouco diferente do classe 1. Então, onde é que ele é instalado o DPS classe 2? Geralmente ele é instalado nos quadros secundários da instalação. Então ele tem uma definição de local um pouco diferente do DPS classe 1. E também temos o DPS classe 3. Esse já tem uma combinação de ondas na qual ele é ensaiado e ele é instalado próximo aos equipamentos ligados na rede elétrica, dados ou telefonia. Então esse DPS classe 3 ele te dá ainda uma proteção adicional, para que a gente consiga proteger de toda forma esses surtos que possam provocar problemas nesses equipamentos que são muito sensíveis. Às vezes o equipamento não queima, mas ele gera um desgaste nesse equipamento. E pessoal, um ponto interessante, Hoje já tem fabricantes que comercialmente já disponibilizam DPS classe 1 mais classe 2, que prometem essas duas características que nós comentamos agora. Então também é essa possibilidade. Aí outro fato importante que eu não comentei no local de instalação dos DPS é que é muito importante verificar as normas das concessionárias de energia, porque muitas concessionárias elas alteram onde se deve instalar esse DPS. Então esse é um fato muito importante que nós devemos atentar, além desses itens indicados aí para a classificação de cada DPS. Então vamos falar um pouco de alguns pontos importantes que nós devemos lembrar para especificar o DPS. Vamos começar com a tensão de operação contínua do DPS. Cada DPS ele tem uma tensão de operação. Então nós temos que verificar qual é a tensão do meu circuito e especificar um DPS compatível. Então se o meu circuito é 127 volts, eu vou usar um DPS 175 volts, que são os valores comerciais que são um pouquinho acima dos valores nominais da tensão. Um circuito 220, eu vou usar um DPS 275 volts. Um circuito 380, eu já vou para um DPS 460 volts. Então isso aí é muito importante, porque se eu utilizar um DPS com a tensão incompatível, ele vai queimar instantaneamente. Vamos para um outro fator. Nível de proteção. Então o que é o nível de proteção? É a máxima tensão de impulso atingida nos terminais do DPS durante o surto. Então esse nível é o nível de proteção que o DPS deve ser compatível com o nível de suportabilidade de tensão dos equipamentos, que na prática é o que? É a tensão residual que esse DPS vai deixar passar para os equipamentos. Então esse nível de suportabilidade de tensão deve ser verificada. Para isso, nós
Nesse caso aqui nós temos que verificar a tabela da 5410, a tabela 31 da norma da 5410, que especifica esse nível de suportabilidade dos equipamentos em função do nível de tensão. Então, se é uma instalação 220, 127, vai ser 1.5 kV, se é uma instalação 220, 380, 2.5 kV, tem que olhar esses valores ali na norma direitinho para vocês fazerem a especificação correta. Por quê? É importante frisar, quanto menor a proteção, o nível de tensão de proteção de um DPS, melhor ele vai oferecer proteção para os equipamentos. É menor tensão que ele vai deixar passar para esses equipamentos. E por último, outro item importante é a corrente de máxima descarga. Quanto maior essa corrente, é melhor, só que temos que atentar que você aumentando a corrente, você aumenta o custo do DPS. Então nós temos que seguir alguns conceitos para fazer uma boa relação custo-benefício. Então a gente pode classificar por áreas, né? Então geralmente em áreas urbanas, com vários prédios, a gente pode trabalhar com DPS na faixa de 8 a 20 kA. Se nós estivermos indo para uma área urbana com poucos prédios, essa faixa muda um pouco, ela vai de 20 a 40 kA. E se a gente estiver trabalhando em área rural ou isolada, aí já é considerado, né, valores acima de 65 kA. Muito importante, eu não comentei aqui, mas devemos consultar sempre a 5410, que tem muita informação e especificação sobre DPS, em conjunto com a 5419, porque também existe na norma de SPDA a questão da avaliação de risco, zonas de proteções, que vão necessitar o uso dos DPS e a coordenação dos mesmos. Então, é importante o uso dessas duas normas para a gente fazer essa especificação da melhor forma possível. Agora, para exemplificar um pouco, vamos abrir um projeto e mostrar esses DPS na prática? Eu vou mostrar aqui na prática, né, no software da AutoQI, o AutoQI Builder, na qual a gente elaborou o projeto da nova sede da AutoQI e, claro, muito importante, colocamos DPS conforme as diretrizes acima. Então, vou mostrar para vocês como é fácil de colocar e especificar eles no Builder nos seus projetos elétricos. Então, veja, eu estou aqui com um projeto elétrico da nova sede da AutoQI. Vou acessar o quadro de medição, porque no quadro de medição, lembra que eu falei para vocês, de acordo com o padrão da concessionária, né, a posição dos DPS, ó, ele já permite que a gente coloque, especifique dentro do padrão de entrada o DPS. Então eu coloquei aqui, ó, dispositivo de proteção soprano, dispositivo de proteção contra surto, monopolar, classe 1 barra classe 2, eu vou usar aquele que possui as duas classes juntas, né? E aí eu defino, ó, tensão 275 volts, corrente de impulso 12,5 kA e máximo de 60 kA com a corrente nominal de 30 kA. Eu tenho outras peças aqui disponíveis. Veja que o programa ele já verifica a tensão do circuito e só lista as tensões que são admitidas. Aqui eu tenho a quantidade. Eu posso colocar ele no barramento neutro ou não? Importante, isso a gente tem que analisar o esquema de aterramento para ver essas questões do DPS no neutro. Então vejam que é muito simples. E um fator importante que eu não comentei é que é importante ter o disjuntor de desconexão. Então tá aqui, ó, o disjuntor de desconexão desse DPS. Geralmente esse disjuntor de desconexão, o próprio fabricante indica, né, a aplicação, qual os valores dele. Então veja, ó, no quadro de medição eu consigo facilmente colocar o meu DPS. Eu vou para um quadro primário, né, um QGBT primário aqui. Ele também disponibiliza para mim as mesmas informações, ó, que eu posso estar definindo do meu DPS, a peça, a quantidade, se vai proteger o neutro ou não e o disjuntor de desconexão. E nos quadros secundários, então todos os quadros secundários eu também posso estar colocando, né, especificando meu DPS devido à importância na proteção que ele promove. E é interessante que aqui no Builder a gente, depois de ter colocado, né, especificado lá no diálogo seja do circuito do quadro de medição ou do quadro de distribuição, ao gerar o diagrama unifilar, eu já tenho acesso a essas informações. Ó. Então eu estou com um diagrama unifilar aqui do meu quadro de medição, do padrão de entrada, né, na qual ele já indica o DPS e o disjuntor de desconexão. Da mesma forma, no diagrama unifilar do quadro QGBT, eu tenho a informação do DPS
e do disjuntor de desconexão. Da mesma forma, ele aparece de forma automática aqui no nosso diagrama multifilar, para documentar bem o projeto. Está aqui o nosso DPS, né, com o disjuntor de desconexão. E na mesma forma aqui no quadro aqui do padrão. Então vejam que no ComBuilder eu consigo especificar, colocar nos diagramas. Importante, essas peças já saem de forma automática na lista de materiais, né, para compra e orçamentação. Agora vamos ver um pouco na obra, né, instalado, como ficou esse projeto? Vamos lá. Como eu prometi para vocês, eu mostrei no projeto. Agora vamos ver na prática, né? Então eu estou aqui na sede, na subestação de energia do prédio, né? Vou mostrar para vocês a localização do DPS que foi instalado dentro da subestação, né? Seguindo os padrões da concessionária de energia, e também no quadro QGBT principal. Vamos lá? Estamos aqui dentro da subestação. Aqui nós temos o nosso quadro principal, que eu vou mostrar para vocês, na qual nós temos o nosso disjuntor principal de entrada de 450 amperes, então está vindo a energia da concessionária. Então no ponto de entrada, vejam que nós temos aqui o nosso DPS. Esse aqui é um DPS classe 1 misto classe 2, na qual eu comentei para vocês anteriormente. Quer dizer, se ocorrer um surto proveniente na rede ou por indução, já na entrada esse surto vai ser desviado para a terra, entendeu? Protegendo os equipamentos sensíveis aqui da instalação. E vejam, interessante, ó, o disjuntor de desconexão que eu comentei para vocês. Então essa aqui é uma aplicação dentro do primeiro quadro da edificação, um ponto de entrada da energia. Agora vamos dar uma olhada lá no outro quadro, no quadro QGBT. Então aqui, ó, nós estamos no quadro QGBT, que eu mostrei para vocês também lá no projeto, diagrama unifilar, multifilar feito. Esse projeto aqui, pessoal, foi todo feito no AutoCAD Builder. Então vejam, aqui eu tenho os disjuntores, o disjuntor principal, e vejam, tá aqui o nosso DPS colocado conforme a teoria. Aqui a gente tem até os DPS para fase e também para o neutro. E vejam que eles estão conectados para a terra. E claro, lembrando da importância do disjuntor de conexão. Esses DPS também são classe 1/classe 2. Então vocês verem a grande importância de aplicar o DPS nos quadros da instalação. Qualquer dúvida, é sempre importante consultar os fabricantes, que eles vão dar todo o auxílio na colocação correta, coordenação desses DPS e aplicação em cada quadro. Se você ficou com alguma dúvida sobre o DPS, escreva aqui no comentário, comente se você aplica os DPS em seus projetos elétricos. E até o próximo vídeo.